Oi gente, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje foi um tema indicado por um de vocês, então eu postei lá no Instagram para vocês me darem dicas de vídeos, porque eu estava um pouco sem inspiração. Daí a Bárbara Kordeski, eu acho que é esse o nome dela. Ela me mandou no Instagram a dica de vídeo dela, e a dica era assim: no Japão, você trabalhava muitas horas e muitas pessoas aqui no Brasil também trabalham perto de 12 horas diárias. Como não pirar trabalhando tanto? Como não deixar consumir, sabe? Poderia ser um vídeo. É uma boa ideia esse tema de vídeo e eu quero abordar essa ideia de alguns pontos de vista diferentes, tá? Em primeiro lugar, o que ela pediu que eu falasse era sobre isso, né? Sobre trabalhar demais e como não pirar. Tem duas formas de trabalhar demais, eu acho, deve ter mais, mas enfim. Uma delas é quando você precisa, assim, senão você morre de fome. E a outra é que você se dispõe a trabalhar demais por algum motivo. Quando você não tem o que fazer, não tem saída, você tem uma família enorme pra sustentar, tá todo mundo desempregado, só você tá empregado, e aí todo mundo depende, né, disso, ou então você tá pagando a faculdade de um filho, enfim, existem milhões de motivos, ou por uma questão de saúde, você tá pagando um tratamento de saúde pra alguém, não tem como saber, eu não conheço todos os casos. Mas quando é esse caso, você tá trabalhando e você não tem muito o que fazer, né? Não tem muita saída, então é difícil eu aconselhar. Mas esse caso está diretamente, né, de certa forma, relacionado com o segundo caso, que é quando você trabalha porque tem uma meta. Então, o que eu queria dizer? Quando você trabalha por muitas horas, né, exaustivamente, como foi a forma com que eu trabalhei, o que dá força pra gente é o fato daquilo ter um motivo, daquilo ter um porquê. Então, você sempre focar nesse motivo, que provavelmente é uma coisa que você queira muito ou que você precise muito, isso vai te dar força pra continuar. Isso funciona sempre? Não, não funciona sempre. Você não vai estar forte sempre. Vão ter muitos momentos de desânimo. Então, eu vou dar aqui pra vocês algumas dicas do que eu fazia pra tentar me animar um pouco. Mas, no geral, vou deixar claro já, não tem uma fórmula mágica, não tem uma forma maravilhosa de passar por isso. E aí eu vou falar sobre isso pra tentar ajudar quem tá me assistindo, tá? Então, vamos lá. Quando eu tava trabalhando, o meu foco era que eu queria estudar. Eu queria fazer faculdade fora e depois com os meus cálculos eu fui vendo que não ia ter como. Eu ia ter que trabalhar naquele ritmo uns 5 anos pra fazer faculdade fora, porque é muito caro para o brasileiro. Então eu resolvi fazer um intercâmbio. E aí eu calculei o valor do intercâmbio e calculei quanto tempo eu ia precisar trabalhar. Sendo assim, eu trabalhei 8 meses mais ou menos, então esse foi o tempo. E nesse meio, muita coisa acontecia. Então eu entrava 8 horas da manhã e saía 8 horas da noite. Basicamente eu ia meio que surtando um pouco, sabe? Entrando naquela bola de neve, vivendo de trabalho só. Aí o que eu fazia às vezes quando eu tava muito desesperada? Porque às vezes chegava a noite e eu pensava no trabalho, no outro dia eu ficava muito mal. E aí eu colocava vídeos motivacionais no YouTube e assistia vários vídeos motivacionais. Nem sempre, assim, não é que eles resolvem, eles não vão tirar aquele sofrimento de dentro de você, aquela exaustão, não vai acontecer. Mas te dá um pouquinho mais de força, você se sente um pouquinho mais forte. Então, ver vídeos motivacionais no YouTube me ajudou muito. E também, o que me ajudava era pensar em quantas pessoas não dariam tudo o que tem pra estar no meu lugar sofrendo daquele jeito. Porque estar no meu lugar sofrendo daquele jeito significa que eu tava trabalhando, que eu tinha um emprego e que eu ia receber dinheiro. Então eu pensava no tanto de gente no Brasil que não tinha emprego, que não tinha nem a chance de trabalhar, mesmo que fosse muito, e que daria tudo, que rezava todos os dias pra conseguir um emprego e daria tudo pra estar no meu lugar, porque precisava sustentar a família, ou, enfim, como eu falei, milhões de motivos. Então eu tentava focar no fato de o quanto eu tinha que ser grata pela oportunidade que eu tinha. Porque eu queria fazer intercâmbio, tá? Queria ter aquele dinheiro, pelo menos eu tinha chances e meios de ter aquele dinheiro. Tem gente que não tem. A gente tá falando de um país de 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas, eu digo, que não nasceram ricas, né? Quantas pessoas da classe média baixa, vamos dizer assim, classe média para baixo, não gostariam de ter a chance de juntar o seu próprio dinheiro tão rápido, né, em 8 meses, para fazer um intercâmbio? Quando me restava um pouquinho de força, eu depositava minha força em pensar nisso. E aí, não sei quem daí sabe, mas teve minha infância, eu passei num lugar assim, bem periferia, sabe?
E aí, nesse lugar, eu escutava muito Racionais desde criança, porque meu pai gosta muito de Racionais, e eu sempre gostei de Racionais, eu escuto até hoje. No meu celular tem Racionais e eu escuto Racionais. No meu trabalho, eu conseguia esconder um fone e escutar música durante o trabalho. E aí, muitas vezes, eu colocava Racionais, porque a história, né, a letra da música conta a história de um povo, a história do sofrimento de um povo, que é o meu povo, e que é o lugar que eu cresci, que eu vi tudo aquilo acontecer, eu via aquela realidade. E eu pensava, nossa, olha que dificuldade, sabe? Olha que vida difícil. E eu tô aqui no Japão, tô aqui trabalhando, é exaustivo? É exaustivo, mas olha o tanto que eu recebo. Eu recebia quase 8 mil reais por mês. Então, olha o tanto de dinheiro que eu ganho com todo esse esforço. No Brasil, algumas pessoas se esforçam mais do que isso e não recebe 1/8 do que eu recebia. E aí eu tentava focar em gratidão, sabe? E aí me movia. Mas eu vou falar a verdade, não é uma coisa que funciona sempre, sabe? Você tem que se manter positivo, mas não é sempre que vai funcionar. Vai ter dias que você vai querer chorar, vai ter dias que você vai querer desistir, e muita gente não pode desistir. Vai ter dias que você vai querer sumir. Vão ter vários dias, mas a vida é assim, sabe? Quando a gente entende que tem altos e baixos e que a gente tem momentos muito, muito, muito difíceis e que a gente geralmente passa por todos e sobrevive, as coisas vão fluindo, sabe? Mas quando eu tava muito exausta e sem saber o que fazer, o que eu fazia era simplesmente existir. Então, muito desse período eu vivi como um robozinho mesmo, só deixando levar, sabe? Eu tava tão cansada, tão triste com a exaustão que é trabalhar assim e aquele ambiente com tantas pessoas. Dava pra contar nos dedos as pessoas que eu via que não tinham maldade ali pra cima de mim, mas em geral era muita inveja, muita maldade, muita gente ambiciosa, querendo passar por cima dos outros pra conseguir subir e que tá lá até hoje, sabe? Então era difícil não me abalar com aquilo. Então quando eu tava totalmente esgotada e eu tinha que continuar trabalhando mesmo assim, eu simplesmente ia e não pensava em muita coisa, ficava lá com a cabeça meio vazia, fazendo o meu trabalho, sabe? E isso aconteceu muito. Posso não estar ajudando falando isso, mas eu tô tentando falar pra vocês o que funcionou pra mim. Outro aspecto que eu queria abordar desse assunto é assim, quando a gente vai pro Japão, a gente vai sempre com um planejamento montado. Não tô dizendo só Japão, geralmente quando alguém vai pra fora trabalhar. A gente vai com um planejamento fixo, assim, não, vou ficar tanto tempo, juntar tanto dinheiro, a pessoa faz vários cálculos e planos de vida. Quando você chega no Japão, você percebe que dá pra vir vivendo. Então você ignora um pouco aquela quantia que você queria guardar e você vai vivendo, porque senão a gente acaba enlouquecendo também. E é isso que acontece com 99% das pessoas que vão pro Japão pra trabalhar, pretendendo voltar dali 3 anos. Fica 10, 15, 20 ou pra sempre. Então, e acaba não construindo nada. Eu não tô julgando essas pessoas, porque isso é normal do ser humano, é ok, sabe? A pessoa não conseguir viver por 3 anos nessa intensidade e acabar vivendo, né? Gastando dinheiro com conforto, né? Do dia a dia. Então, isso acontece, mas o que eu aconselho? Se você realmente está com um plano muito fixo e não quer viver no Japão, quer voltar para o Brasil um dia, quando você for se dispor a trabalhar todo esse período, não pega 5 anos, 10 anos para juntar 500 mil reais e para comprar uma casa, um carro, 3 cachorros e uma fazenda. Não precisa disso, sabe? Vai, trabalha para juntar o suficiente para você ter uma casa aqui, um conforto aqui, mas volta, sabe? Trabalha intensamente e volta e não fica esperando, porque se você faz os cálculos do quanto você ganha, por exemplo, eu fiz o cálculo do meu intercâmbio. Quanto que eu ia precisar para o meu intercâmbio? Tá, vou trabalhar 8 meses, que aí eu guardo um pouco, consigo ter um pouco de conforto aqui. Aí tinha gente na minha fábrica que falava assim, você é burra, você vai gastar todo esse seu dinheiro num intercâmbio e quando ele acabar, você vai estar sem nada, e aí? Você vai ter trabalhado tudo isso à toa. Então, se eu tiver... Aí, o que as pessoas falavam? Fica aqui 3 anos, fica aqui 5 anos, olha o tanto de dinheiro que você vai ter. Olha, você vai ter em tanto tempo, 300 mil reais, você vai poder comprar uma casa, depois você compra um carro à vista, depois você vai mandando dinheiro. E esse é o plano da maioria que tá lá. Eu não tô falando nem de brasileiro, quem me aconselhava, quem falava isso pra mim era filipina. Mas é a cabeça de muita gente lá. Não tô falando que, não tô julgando isso, eu tô falando o que me falavam, tá? As pessoas falavam isso. Se eu tivesse me deixado levar por isso, eu estaria naquela realidade até hoje. Provavelmente não teria aguentado ficar tanto naquela intensidade, mas estaria trabalhando em fábrica até hoje, juntando mais ou menos, né? Porque eu não ia conseguir juntar tudo, porque a gente acaba cedendo a muitas coisas.
E aí, no final, eu não ia ter uma casa, uma fazenda, 3 cachorros e um carro. Não ia ter, não ia. Porque é muito difícil manter essa disciplina, entendeu? A gente se deixa deslumbrar por um salário alto, que acumulado em um longo período te daria uma vida meio inalcançável quando você está no Brasil, que aí você vai trabalhando, trabalhando, nunca acaba, nunca chega o dia que você tem o dinheiro suficiente e você nunca vai embora. Então, se é esse o seu plano de ficar de vez e pronto, né? Ficar por lá e vivendo por lá, tá, ok, aí tudo bem você ir trabalhando e gastando. Mas se o seu plano real é voltar, não espera você ter R$1 milhão pra voltar, esse dia não vai chegar. Olha, eu digo por tanta gente que eu conheci no Japão em 10 anos, esse dia não vai chegar, é muito difícil isso acontecer. Pode acontecer se você mora numa casa que a família são 4 adultos e os 4 adultos trabalham nessa intensidade e aí eles se ajudam e todo mundo junto consegue, sabe? O Japão foi maravilhoso pra mim, mas eu vivi a minha adolescência, vamos dizer, no Japão. Os 10 anos que eu vivi lá, não trabalhei nenhum. Foi nem um ano inteiro deu. Então foram 9 anos de pura tranquilidade, felicidade, vida boa, 1 ano de dificuldade. Os meus pais, sim, sabem dizer o que é trabalhar, sabe? Cada um na sua intensidade diferente, assim como a maioria dos pais lá. Pode ser que algumas pessoas me interpretem mal, porque quando eu falo de Japão, chove comentário esquisito aqui, as pessoas não pensam direito pra comentar, mas eu vou contar com o bom senso de vocês. Um outro aspecto, o último aspecto que eu quero abordar aqui, é que eu não vou ficar focando em comentário, tá, gente? Mas é que eu me baseio nos comentários pra saber a reação de vocês, por isso que eu comento tanto sobre isso. Mas na época que eu fazia vídeo do Japão, tinha muito comentário falando que eu também trabalho 12 horas. Então, assim, gente, o que a gente tem que prestar atenção nos meus vídeos sobre o Japão e sobre o meu trabalho em si, porque trabalho no Japão é diferente de trabalho no Brasil, né? A gente tem que entender isso. O que a gente tem que focar não é nas horas só que eu trabalhava, nem nos dias da semana, e sim no tipo de trabalho que era desempenhado. Meu trabalho de hoje, que eu tenho que agradecer a Deus por ter, que é vender intercâmbio, é um trabalho que exige, né, tem uma certa exaustão de você falar muito, muitas vezes em ligação, pensar muito, mas isso é normal de qualquer trabalho. Mas se eu trabalhar 12 horas hoje, eu não vou ficar tão exausta quanto trabalhar 12 horas na fábrica que eu trabalhava, que era praticamente uma linha de produção, que eu tinha que olhar, fazer Kensa, né, fazer análise de 4 peças em 15 segundos. Isso 12 horas no dia, todos os dias. Então, assim, não tô querendo dizer que eu cansava mais que todo mundo. Não tô dizendo isso. Tô dizendo que quando vocês for pensarem, né, no tipo de trabalho ou for julgar que 12 horas você também trabalha, pensa no tipo de trabalho que você desempenha, sabe? Tem muito trabalho foda aqui no Brasil, tem principalmente servente de pedreiro, ou trabalho que você tem que fazer viagem muito longa pra ir e voltar todos os dias, que você cansa mais na viagem do que no trabalho. Limpeza, que eu sei que diaristas em geral com certeza cansa muito, então tem vários tipos. Mas tem gente que às vezes trabalha 12 horas num escritório e aí quer comparar com um trabalho de uma linha de produção numa fábrica no Japão. Vamos ter bom senso quando a gente for, enfim, comparar as coisas. Eu não acho que nada é comparável, mas quando você quiser comparar, a gente tem que pesar direito as coisas, né? Saber do que tá falando. Então, espero que esse vídeo tenha sido útil, que tenha esclarecido algumas coisas pra vocês sobre essa vida Japão-Brasil e a minha opinião sobre tudo isso. Se você tiver dica de vídeo sobre qualquer assunto, deixa aqui embaixo, que aí, se for interessante e tiver a ver com o canal, eu faço. Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.